sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Eu quero ver o sol brilhar e a luz vencer a escuridão. A porta abrir, o amor brotar em flor em cada coração. A vida transpirando plena em formas naturais, e os homens cada vez mais perto de seus ideais. Eu quero a paz em cada olhar, um riso aberto a oferecer, a minha mão e a tua mão, edificando a comunhão. E quando olhar então a tez da vida eu possa ver mais brilho e menos fome, mais ventura em cada ser. Urge saber como posso servir, retirar as pedras do caminho. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que queres que eu faça, além de me banhar nas águas da transformação? Senhor, que queres que eu faça do amor que quer romper as portas do meu coração? Sonhando que possa varrer do mundo a face escura da opressão. Senhor, que quer... Pra pensar no que faz da vida. Quantos minutos você já viveu? Em todo esse tempo você cresceu. Responda pra si mesmo o que você construiu. Conte nos dedos quantos consolou. Tente lembrar se você amou a quem você amou, porque você amou. Agora pare pra pensar, enquanto há jeito de recomeçar nesta vida. E o muito que resta a fazer. Não
que faz da vida. Desce bem o que vem fazendo e o muito que resta a fazer. Não fique se lamentando, não, não, não. Não foi Deus que lhe impôs o sofrer. Pensar no que faz da vida, no que faz da vida, da vida, da vida, da vida. Na, 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 na. Existe sorte nesse mundo, irmão. Tenha como norte o seu coração. Seu caminho só você pode percorrer. O tesouro está tão perto e você nem vê. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Olhar pro lado, notar o irmão, levar o seu melhor a toda direção. No dia a dia, com decisão, o bem é a chave, o guia da transformação. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Aprende a se descobrir, encara teu próprio eu, e assim vai se permitir chegar mais perto de Deus. Sei que vou caminhar com você, meu irmão, meu amigo. Na escuridão sei que a luz vai voltar, sei que o sol vai brilhar em você, amigo. Amor, amor que nunca vai
crianças, traçavas tantos planos de alegrias, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltastes os olhos para o céu, como ainda dá, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Choras, Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. E hoje tens o que plantaste lá pra trás, mas o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. assim verás teus sonhos germinando no futuro. Persiste, acenda a tua luz mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. 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 Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem. Sintam-se já acolhidos pelas vibrações que Jesus nos emana. Que os bons espíritos, guias espirituais da nossa Casa de Miguel, nos direciona, acalmando e confortando os nossos corações. E nos dizendo assim, reflita sobre todos os ensinamentos que vamos ouvir nessa tarde, que com certeza serão muito favoráveis a todos nós. Nós teremos hoje a nossa Ana Maria,
que vai fazer o Livro dos Espíritos. Ela vem falando da perfeição moral, no capítulo 12, e a questão é 918, caracteres do homem de bem. E nossa querida Martinha vem falar sobre o Evangelho, é estranha moral. Lá no capítulo 23, o item é o 4 até o 6, abandonar pai, mãe e filhos. Fiquem conosco. Do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Lição 13. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico e ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Pensamentos a Deus, nosso Pai de bondade e de misericórdia. A Ti, Jesus, nosso amigo, irmão maior. Aos benfeitores tão queridos da Casa de Miguel, esses amigos benfeitores que nos envolvem sempre, nos fortalecendo, nos dando sempre o encorajamento necessário ante as adversidades que enfrentamos. Que todos esses amoráveis benfeitores possam nos envolver nesta tarde em que iniciaremos a nossa reunião. Que possamos ter uma tarde bastante proveitosa, de reflexões em torno das Tuas verdades, Mestre, e que cada um de nós saia mais fortalecido ao final desta reunião. E em Teu nome, Jesus, em nome de todos esses benfeitores, amigos,
de nosso anjo guardião, de nossos guias e mentores, que pedimos a permissão para iniciarmos a nossa reunião desta tarde. Que possamos agradecer acima de tudo a Deus, esse Pai de bondade e de misericórdia. Que assim possa ser, graças a Deus. Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião. Hoje nós estudaremos o Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, capítulo 12 da Perfeição Moral. E nos coube fazer uma reflexão em torno da questão 918, que tem por título Caracteres do Homem de Bem. Para iniciarmos as nossas reflexões, nós trouxemos o significado de perfeição, lá no dicionário, que quer dizer excelência, de teor elevado, supremo, sem defeitos, sem falhas, o mais elevado grau de exatidão, perfeição moral. E nós vamos então buscar uma explicação no Livro dos Espíritos, que, em especial na questão 893, onde Kardec pergunta qual é a mais meritória de todas as virtudes. E os espíritos respondem que todas as virtudes têm o seu mérito, porque tudo aquilo que a gente está trabalhando em nós como virtudes está, com certeza, para o caminho no bem. Mas ele diz ainda, os espíritos nos dizem, que há virtude todas as vezes que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. E ele completa essa questão dizendo que a mais meritória de todas é aquela que é baseada na caridade mais desinteressada. Por que a gente trouxe essa questão? Porque para a gente refletir sobre as características do homem de bem, nós precisamos compreender quem é esse homem de bem. Ele precisa ter essa característica da caridade mais desinteressada. Kardec nos fala, lá no Evangelho, que o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E nós vamos encontrar, ainda no capítulo 12 da Perfeição Moral, os espíritos nos sinalizando que todos aqueles que já fazem o bem por hábito, que não precisam fazer nenhum esforço para praticar o bem, que eles não têm nenhum interesse pessoal, já têm as suas qualidades morais bastante desenvolvidas, esse é o verdadeiro homem de bem. Então, esse verdadeiro desinteresse pelas coisas materiais e a maior vontade de fazer ao próximo aquilo que ele gostaria que fizesse para com ele, seriam as características desse homem que, ainda encarnado, já pratica essa caridade, já compreende o que é a caridade, já pratica na sua verdadeira acepção. Kardec, então, nos sinaliza que o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Mas por que juntar numa única lei a justiça, o amor e a caridade? O que significa ser justo e caridoso? Qual a relação entre justiça, amor e caridade? Então nós vamos verificar no Livro dos Espíritos que a lei de justiça, de amor e de caridade é a única que é composta. Ela traz para nós 3 palavrinhas muito importantes. E se a gente perceber, o amor
está entre a justiça e a caridade. Porque se eu não amar o meu próximo, eu não serei justo e eu não serei caridoso. Então é necessário que eu tenha a noção de querer para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim, para que eu possa ter ações de justiça e de ampla caridade, né, compreendendo que essa caridade eu posso exercer por pensamentos, por palavras e por ações. Então, a necessidade de todos nós compreendermos essa lei divina para que a gente possa, através desse caminhar, né, através desse esforço em busca das virtudes, conquistar essa perfeição moral. Então, esse verdadeiro desinteresse que a gente precisa exercitar o tempo todo, né? É preciso que a gente faça esse bem ao nosso próximo desinteressadamente, sem querer nada em troca, né? Sem esperar que o outro nos agradeça. À medida que a gente vai trabalhando essa lei maior em nossos corações, nós vamos adquirindo características deste homem de bem. Na questão 918, Kardec pergunta: por que indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E a resposta dos espíritos: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Então, os espíritos são bem claros quando nos traz essa resposta, né? Mostrando que só a prática da lei divina que está escrita em nossa consciência é que vai nos conceder essa elevação espiritual, fazendo com que a gente, mesmo na carne, né? A gente lembra de Chico, já antecipadamente já tem comportamentos tendo a certeza da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Nós vamos encontrar na questão 917, desse mesmo capítulo, Kardec perguntando aos espíritos como é que se pode destruir o egoísmo, porque o egoísmo é a chaga, né, maior da humanidade, impedindo que nós amemos o nosso próximo, né? E que a gente desenvolva em nós essa lei de justiça, de amor e de caridade, essa lei maior, né? E quem responde essa questão é Fênelon. Ele diz para nós, né, que o egoísmo vai se enfraquecer à medida que a nossa vida moral, né, sobrepuja a vida material. O que ele está querendo dizer? Que esse vício se baseia na importância da nossa personalidade. Então, à medida que a gente vai se colocando no lugar do outro, à medida que vamos, como diz Kardec, né, fora da caridade não há salvação, à medida em que nós vamos nos preocupando com o nosso próximo, fazendo o bem, sem esperar nenhuma retribuição, a gente vai devagarzinho retirando de nós, né, e como Fênelon nos diz, é o único meio de combater esse egoísmo, né? Então, fazendo a caridade, sendo fraterno com o outro, devagar nós vamos conseguindo conquistar a virtude maior e conseguir praticar a lei de Deus na sua maior pureza, tendo todas essas características do homem de bem. Na primeira parte do livro Céu e Inferno, capítulo 7, Kardec vai nos trazer o Código Penal da Vida Futura. São 33 itens muito importantes, onde Kardec sinaliza para nós, né, que
o espírito, ele é artista do seu próprio corpo, mostrando que cada um de nós é responsável por combater as nossas más tendências, por desenvolver em nós o esforço para que a gente possa, a cada dia, ser pessoa melhor. Nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, o Espírito Fênelon trazendo na lei de amor, dizendo que os efeitos dessa lei de amor é sempre esse aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade ainda durante a vida terrena. Então, ele está sinalizando para nós que, à medida em que desenvolvemos esse amor ao próximo como a nós mesmos, nós seremos muito mais felizes ainda na Terra. E Kardec continua nesse capítulo 7, falando para nós que o estado feliz ou desgraçado de um espírito é sempre inerente ao seu grau de pureza ou impureza. A completa felicidade prende-se à perfeição. Toda imperfeição é causa de sofrimento e toda virtude é fonte de prazer. Mostrando para cada um de nós que a lei é de causa e efeito. Se nós semeamos prazeres, amor e coisas materiais, nós vamos recolher, né, da vida tudo isso, né? Então, precisamos plantar virtudes, esse amor ao próximo, né? A caridade maior que Jesus nos ensinou e tantos outros comportamentos que precisamos manter enquanto estamos a caminho, que é o único modo para a gente conseguir essa felicidade completa, combatendo essas nossas más inclinações. Então, à medida que a gente vai combatendo essas imperfeições íntimas, né, e vamos conquistando as virtudes através da nossa reforma íntima, nós vamos sendo mais felizes e, como lembrou Fênelon, ainda na Terra. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E eles dizem que Deus impõe-nos a encarnação com o objetivo de chegarmos à perfeição. E para isso devemos suportar todas as dificuldades da existência corporal. Então, a necessidade, né, da gente compreender os objetivos da encarnação. Somos eternos aprendizes e a Terra é a nossa escola, é o local onde todos nós estamos convivendo uns com os outros nesse aprendizado, conquistando nossas virtudes. E os espíritos ainda apontam um outro objetivo. Ele diz que além da gente buscar essa perfeição, nós precisamos fazer parte da obra da criação. Quer dizer, somos co-criadores junto a Deus, estamos aí convivendo uns com os outros para que a gente se adiante e, junto conosco, toda essa obra divina também se adiante, né? Então, a necessidade, como espíritas que somos, né, nesse aprendizado dessa doutrina tão consoladora, perceber esse aprendizado importante com esses embates, com tudo isso que a gente tem nos enfrentamentos, né, diante da encarnação. A necessidade dos esforços para conquistarmos a perfeição. Lembramos, então, da questão 909 de O Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta se o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços. E os espíritos, eles não deixam por menos. Eles respondem que sim, e algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta.
Que pena! Quão poucos dentre vós esforçam-se para isto. Então, os Espíritos vêm nos falando que nós podemos sim vencer nossos pendores, nossos maus pendores, vencer esses vícios, essas dificuldades. E os esforços são muito pequenos. Lembrando que Leon Denis nos disse, né, que as potências do espírito é o pensamento e a vontade. Precisamos fortalecer essa vontade, né, através desses empenhos em ser criaturas melhores. Então, à medida em que nós nos esforçamos um pouco mais, né, fortalecendo essa vontade para vencer esses maus pendores, nós estamos, com certeza, vencendo a nós mesmos e caminhando mais rapidamente para a nossa melhora íntima e para a nossa perfeição, consequentemente. Porque os espíritos, né, respondem a Kardec na questão 645, quando ele questiona, né, quando o homem se encontra, de certa forma, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não se torna para ele um arrastamento quase irresistível, mostrando para nós, né, assim, olha, nós estamos aí no meio dessa confusão, no meio de vários vícios, né, mergulhado nessa atmosfera difícil do planeta, onde existe muita crueldade, onde existe muito mal ainda, né? Então, Kardec fez esse questionamento. Como é que acontece, né? Porque como é que eu vou fazer esse arrastamento? É quase irresistível. Às vezes a gente diz assim, eu não resisti. Fui lá e fiz, fui lá e acabei fazendo o que não deveria ter feito, né? E a resposta dos espíritos, arrastamento sim, quer dizer, nós temos arrastamentos, mas irresistível não, de jeito nenhum, tá? Então ele vem lembrar para nós que nós, através dessa vontade, como ele sinalizou na questão 909, nós podemos sim resistir a esse arrastamento e fazer um caminho diferente para todos nós que estamos aí aprendendo com Jesus, aprendendo o que é essa lei de justiça, de amor e de caridade, e de que forma eu posso me tornar melhor a cada dia. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Kardec nos dizendo o seguinte, que o homem de bem é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Mas como vou fazer isso? Como eu vou combater e como é que eu vou estudar essas imperfeições? Nós vamos encontrar o caminho, tá, para isso na questão 919, que será estudada na semana que vem, do Livro dos Espíritos, né? Onde Kardec pergunta esse meio, né, que o homem tem para se melhorar nesta vida, resistindo a essa atração do mal. E é uma resposta muito bonita de Santo Agostinho, lembrando o nosso amigo, né, o filósofo Sócrates, há 500 anos antes de Jesus, quando ele fala para conhecermos a nós mesmos, né? O conhece-te a ti mesmo é o caminho para que a gente possa se reconhecer como espírito, ainda imperfeitos, mas caminhando com a dificuldade, né? E de que forma eu vou me tornar melhor, né? Tirando essas imperfeições do nosso íntimo. Então, à medida que nós vamos nos conhecendo, né? Que a gente vai percebendo, como falou Jesus, né? A gente vai primeiro tirando a trave do nosso olho, para depois tirar a palha, né? O cisco do olho do outro, né? Percebendo que muitas vezes a gente percebe a imperfeição alheia e esquecemos que a nossa, às vezes, é muito maior. Então, esse conhecimento de si mesmo é a chave para o progresso, é a chave para chegarmos a essa perfeição moral. A nossa missão, então,
É como nos falou o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, é amarmos uns aos outros e instruí-los, aproveitando todos esses ensinamentos trazidos pela doutrina, ensinados pelo Evangelho de Jesus, para cada dia estabelecermos as melhores escolhas para as nossas vidas. Que possamos todos nós, adquirindo esses conhecimentos, como nos falou o Espírito de Verdade, instruí-vos, esses conhecimentos preciosos trazidos pela doutrina, por Jesus, estabelecendo na nossa vida essa meta, esse processo evolutivo, em cada existência, educando os nossos sentimentos, favorecendo a nossa vida, olhando para os nossos íntimos, com muita atenção, para que essa parte moral possa cada vez mais se fortalecer e se aperfeiçoar, para que assim a gente possa atingir a meta que o Senhor Jesus nos aponta, que é a perfeição. E aí, através desse gráfico, desse processo evolutivo, nós vamos perceber a nossa caminhada, sempre com equilíbrio, com passos firmes, mas na certeza de que nós temos todas as possibilidades para alcançar. Afinal, somos espíritos perfectíveis e chegaremos lá. O homem de bem, então, como está na questão 918 de O Livro dos Espíritos, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, é aquele, como nos diz Kardec, que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. E Kardec continua dizendo que quando ele interroga a sua consciência sobre os seus próprios atos, ele pergunta se ele não violou essa lei, se ele não praticou mal, se ele fez todo o bem que podia, se desperdiçou a ocasião de ser útil, se ninguém tem do que se queixar dele, e lhe pergunta se fez aos outros tudo aquilo que desejava que os outros fizessem por ele. E ele ainda nos diz que todos os atos da vida corporal, desse homem de bem, representam essa prática da lei divina, e ele vive antecipadamente a vida espiritual. E ele então tem fé em Deus, tem fé no futuro, e todas as vezes que ele enfrenta alguma dificuldade diante da vida, de suas provas e expiações, ele aceita sem se lamentar. Ele sempre é inspirado pelo sentimento de caridade e de amor ao próximo. Ele toma a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica o seu interesse pela justiça. O homem de bem é humano, é bom, é benevolente para todo mundo. Ele não tem distinções de raça, de crenças, porque ele vê a todos como irmãos e respeita a todas as convicções sinceras dos outros. Ele não tem ódio, não tem rancor, nem desejo de vingança, E ele ainda continua dizendo para nós que, a exemplo de Jesus, ele perdoa e esquece as ofensas e só lembra dos benefícios. E ele ainda estuda as suas imperfeições, trabalhando incessantemente por combatê-las. E ele ainda fala que ele não se envaidece com nada das suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo aquilo que foi lhe dado lhe pode ser tirado de alguma forma, E se ele tem algumas pessoas sobre a sua dependência, se ele tem o poder, ele trata todos com bondade, com benevolência, porque perante a Deus todos são iguais. A pessoa que é subordinada, ela compreende esses deveres da sua posição, e muitas vezes tem escrúpulos
para cumprir ordens, né? Mas ele percebe essa dificuldade, ele compreende todos esses irmãos, né? Então ele respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos, né? Como desejaria que os seus também fossem respeitados. E Kardec termina esse texto dizendo que tudo que foi exposto não é a enumeração completa das qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça para possuir alguma dessas virtudes já está a caminho, né? Então, que a gente compreenda isso que nos trouxe Kardec, para que a gente possa perceber em nós esse caminho que estamos realizando, trabalhando nessa prática do bem. Finalizando nossas reflexões de hoje, nós vamos lembrar da questão 879, onde Kardec pergunta qual é o caráter do homem que praticasse a justiça em toda a sua pureza. E ele vem exatamente respondendo: vede a exemplo de Jesus, não é? Esse é o verdadeiro justo. Por quê? Porque esse pratica o amor ao próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça. Mostrando para nós que o dia que nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos, quando nós fizermos esse bem desinteressadamente, tivermos a certeza dessa vida futura, vivendo um dia de cada vez, compreendendo que essas dificuldades que enfrentamos são inerentes ainda ao nosso grau nosso grau de elevação espiritual, né? Ainda somos espíritos imperfeitos com muitas questões a resolver. Então, à medida que nós vamos resolvendo tudo isso no nosso íntimo, à medida que nós vamos nos conhecendo e fazendo um outro caminho para nós, com toda certeza, nós alcançaremos esse caráter maior do homem de bem, que pratica a lei de justiça, a lei de amor e de caridade na sua maior pureza. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos envolva, nos fortaleça esses esforços do trabalho no bem. Que assim possa ser. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Desejo que todos estejam bem. Hoje daremos continuidade ao estudo do capítulo 23, Estranha Moral, itens 4 a 6. Abandonar pai, mãe e filhos. Neste capítulo estão inseridos alguns textos evangélicos que, quando lemos, nos provocam uma certa estranheza, um contraste com o modo habitual de falar de Jesus. Daí o título Estranha Moral. Vamos à leitura do texto evangélico. Título: Abandonar pai, mãe e filhos. Item 4. Aquele que houver deixado, pelo meu nome, sua casa, os seus irmãos, ou suas irmãs, ou seu pai, ou sua mãe, ou sua mulher, ou seus filhos, ou suas terras, receberá o cêntuplo de tudo isso e terá por herança a vida eterna. Está em Mateus, capítulo 19, versículo 29. Item 5. Então disse-lhe Pedro: quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Jesus lhe observou: digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus sua casa, ou seu pai, ou a sua mãe, ou seus irmãos, ou a sua mulher, ou seus filhos, que não receba já neste mundo
muito mais e no século vindouro a vida eterna. Está em Lucas, capítulo 18, versículo 28 a 30. Item 6. Disse-lhe outro: Senhor, eu te seguirei, mas permite que antes disponha do que tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: quem quer que, tendo posto a mão na charrua, olhar para trás, não está apto para o reino de Deus. Está em Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. Como vimos, são algumas citações que causam estranheza quando lemos o texto. Mas o Kardec, interpretando esses textos evangélicos, nos dá um roteiro possível de nos tranquilizar e nos trazer um entendimento melhor. Vamos à interpretação de Kardec. Texto evangélico na interpretação de Kardec. Sem discutir as palavras, deve-se aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este: os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Aqui nós temos o entendimento de Kardec, que nos orienta que o pensamento original deste texto evangélico seria o interesse da vida futura. E que esses interesses prevalecem sobre todos os outros na vida material. E mais, e justifica por que esse pensamento? Porque esse pensamento está de acordo com a doutrina de Jesus, enquanto que a renúncia, ou a renunciação, o abandono da família, seria contrário a um mandamento que nos manda honrar pai e mãe. Continuando a interpretação evangélica, segundo Kardec. Não temos, aliás, sobre as vistas a aplicação destas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições de família aos da pátria? Censura-se, porventura, aquele que deixa seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos, para marchar em defesa de seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, grande mérito em arrancar-se às doçuras do lar doméstico, aos liames da amizade, para cumprir um dever? É que, então, há deveres que se sobrepõem a outros deveres. Não impõe a lei à filha a obrigação de deixar os pais para acompanhar o esposo? Formigam no mundo os casos em que são necessárias as mais penosas separações. Nem por isso, entretanto, as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito nem a solicitude do filho para com os pais, nem a ternura destes para com aquele. Vê-se, portanto, que mesmo tomadas ao pé da letra, excetuando o termo odiar, aquelas palavras não seriam uma negação do mandamento que prescreve ao homem honrar a seu pai e a sua mãe, nem do seu afeto paternal.
com mais forte razão não seria se tomadas segundo o Espírito. Neste trecho, então, o Kardec analisa para nós algumas situações onde o abandono ou deixar pai, mãe, filhos, família são aceitas e são normais. Como, por exemplo, a defesa da pátria, os casamentos, os serviços humanitários, a busca por melhores condições de vida. Nós temos as migrações internas no nosso país, são muito constantes. Nós temos as imigrações de povos entre países por motivo de guerra, por motivo de conflitos internos. Então, essas separações são muito naturais. E elas visam sempre a vida futura, mesmo quando nós temos apenas o entendimento, apenas a visão do aspecto material. Ninguém emigra de um lado para outro sem um objetivo específico, se não está pensando um pouco mais à frente. Então, essas separações, mesmo na vida material, elas não determinam o rompimento das afeições, não diminui o respeito, o amor, a solicitude dos filhos para com os pais, nem dos pais para com os filhos. Uma outra interpretação deste mesmo texto evangélico, onde fala sobre abandonar pai, mãe e filhos, Emmanuel, no livro Fonte Viva, lição 58, ele nos diz: abandonar é renunciar, é uma renúncia pessoal. E ele explica: se teus pais não procuram a intimidade do Cristo, renuncia à felicidade de vê-los comungar contigo o divino banquete da Boa Nova e ajuda teus pais. Esta recomendação vale não só em relação aos pais, mas a todos que nos cercam. Esqueça as diferenças e ajude, se assim for necessário. Voltando ao roteiro anterior, na interpretação de Kardec, sempre temos que levar em consideração o pensamento do interesse na vida futura, tanto material quanto espiritual. Como seres em constante evolução, onde construímos hoje o nosso amanhã, percebemos o quanto é importante ocupar-nos com a vida futura. Continuação da interpretação do texto segundo Kardec. Tinham aquelas palavras, abandonar pai, mãe, filhos, a finalidade de mostrar, mediante uma hipérbole, quão imperioso é para a criatura o dever de ocupar-se com a vida futura. Aliás, pouco chocante havia de ser para um povo, e numa época em que, como consequência dos costumes, os laços de família eram menos fortes do que no seio de uma civilização moral mais avançada. Esses laços mais fracos nos povos primitivos fortalecem-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Assim, as famílias como as raças se abastardam, desde que se não entrecruzem, se não enxertem umas nas outras.
Essa é uma lei da natureza, tanto no interesse do progresso moral, quanto no progresso físico. Então, nesse sentido, temos que levar em consideração o pensamento do interesse na vida futura, tanto material quanto espiritual. Como seres em constante evolução, onde construímos hoje o nosso amanhã, percebemos o quanto é importante ocupar-nos com a vida futura. Continuando a interpretação do texto segundo Kardec. Aqui, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos faz ver de mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebram pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que se robustecem na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora da qual grande força áurea às criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Aqui, como vimos, temos duas considerações a fazer, do ponto de vista material e o ponto de vista espiritual. E nesse ponto de vista espiritual, o Espiritismo, ampliando a nossa visão, nos mostra que os verdadeiros laços de afeição estão no espírito e que esses laços não se rompem nem se desfazem com a separação, nem mesmo com a morte do corpo. Na vida espiritual, esses laços se fortalecem ainda mais. Então é isso que nós temos que entender. E, quando lermos estes textos evangélicos, especialmente esses textos que estão inclusos no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, não interpretemos literalmente. Busquemos outras explicações que façam sentido com a ideia que nós já temos de Jesus, que é amor, bondade, compaixão e muitas outras virtudes que ficaríamos aqui bastante tempo enumerando. Então, essas são as minhas reflexões para esta tarde. Eu agradeço pela atenção e uma boa tarde a todos. Vamos fechar os nossos olhos, abrir os nossos corações e mentes e falar a Deus, nosso Pai, da nossa gratidão. Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecidos estamos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos nesta prece, unindo corações, vibrações, pensamentos, numa evocação de amor e paz. Senhor, que seja feita a vossa vontade e que possamos entender a sua misericórdia e o seu amor por todos nós. Senhor, conforta-nos com as suas bênçãos e que essas bênçãos alcancem a todos os irmãos encaminhadas, que possam usufruir desse conforto, acalmando seus corações, de modo que possam ter uma conexão maior contigo, Pai, e que os seus sofrimentos, que por um acaso estejam passando, possam ser acalmados
pela fé e a confiança depositada em Ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria, pelo amor que nos envolve. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.